Olá! Na aula anterior, falamos sobre as perspectivas e as principais características da gestão de risco moderna. Nessa aula, iremos estudar as definições e as principais características do evento de risco, seus impactos e seus componentes. Sabemos que a partir da década de 90, ao invés de apenas gerenciar os riscos de forma tática e individual ou de forma isolada, as organizações desenvolveram uma visão mais holística, ou seja, uma abordagem mais completa, ao qual vários aspectos corporativos e de mercado são considerados e ponderados. A administração do risco apareceu a partir da necessidade de previsão e a palavra risco deriva do italiano risicare, que significa ousar. E a partir dessa definição, podemos concluir que um determinado risco apresenta um conjunto de incertezas quando ousamos fazer algo diferente. Sempre que olhamos para o futuro e tentamos fazer projeções ou estimativas, estamos lidando com incertezas e o grande objetivo desses esforços é assegurar que essas incertezas não extrapolem nossas expectativas e limites de controle. Os primeiros registros sobre riscos estão relacionados à teoria das probabilidades em jogos. Todos nós sabemos que existe uma relação entre azar ou sorte com a possibilidade de se perder ou ganhar em um jogo. E diante dessas incertezas, sabemos que a ousadia é alimentada pela ambição de ganho, compensando a possibilidade de perda. Os empreendedores e empreendedoras que o digam, pois as perspectivas de ganho sempre devem compensar os riscos assumidos na criação e gerenciamento de suas respectivas empresas, e essa mesma lógica também se aplica na priorização de projetos e gerenciamento de riscos. Nestes cenários de incerteza, devemos exercitar nossa capacidade de previsão e, para isso, precisamos de números, pois sem números, todos esses esforços resumem-se apenas a um exercício de adivinhação. E todos nós sabemos que apenas conseguimos gerenciar e controlar aquilo que podemos medir. Então, precisamos entender como organizar as informações e como podemos gerenciar esses cenários. Sob a ótica de gerenciamento de risco, é importante compreender como a informação é organizada e distribuída nesses cenários. O pior cenário possível é a ausência total de informações e total desconhecimento da situação. Neste cenário, é preciso trabalhar suas informações e tentar controlar e trazer essas variáveis para o nosso ciclo de preocupação, onde podemos exercer algum tipo de influência e, dessa forma, gerenciar essas incertezas através de análise de probabilidade e impacto e, posteriormente, analisar esses efeitos através de números e valores. Do ponto de vista corporativo, é importante citar que a exposição a riscos não é algo a ser evitado, pelo contrário. São estes riscos que, se gerenciados de forma eficaz, poderão trazer benefícios a médio e longo prazo e também estão relacionados com a forma ou como as organizações assumem novos riscos e incorporam essas práticas no seu processo de inovação. O foco deixa de ser a simples relação entre risco e seu retorno absoluto. E o que existe na prática é um retorno ajustado de acordo com a capacidade de assumir e gerenciar riscos. Mas o grande desafio é que a maioria das organizações não tem informações precisas sobre a exposição de seus negócios e muito menos sabem como se beneficiar desse cenário de incertezas. Como já falamos anteriormente, por trás de um risco sempre existe uma oportunidade a ser explorada. Por exemplo, uma empresa que detém uma fatia considerável de mercado, mas não assume riscos ou não se preocupa com a forma com que esses riscos são gerenciados, pode ter o seu capital subutilizado e pode desaparecer do mundo corporativo da noite para o dia. E neste caso, seria melhor assumir novos riscos através de uma proposta de expansão de mercado ou diversificação de ofertas de produtos e serviços. Mas temos ocasiões onde empresas assumem riscos além da sua capacidade de absorção em termos de capital, capacidade e maturidade de gestão, o que pode ser um problema ainda maior. Mas o fator crítico e mais importante é encontrar o ponto ideal ou o cenário propício onde é possível equalizar a relação entre risco e retorno esperado, mais capacidade de inovar e se manter ativo no mercado. O conhecido espectro de gerenciamento de riscos, o qual não cobre a total certeza e nem a total incerteza. Na realidade, o que se busca é estar dentro do espectro de incerteza previsível. Sabemos as origens da palavra risco e seu contexto histórico, mas o entendimento mais comum está associado à possibilidade de perdas e danos onde podemos perder ou sofrer algo. Impacto negativo em potencial de um evento não desejado, onde algo pode dar errado. Mas vamos olhar outras definições importantes. De acordo com o Guia PMBOK, temos a seguinte definição: risco é um evento ou condição de certeza que, se ocorrer, provocará um efeito positivo ou negativo nos objetivos do projeto. Temos aqui outra abordagem, o qual visa potencializar os efeitos positivos de um risco. No ambiente corporativo, o risco está associado a resultados não esperados ou não compatíveis com a estratégia e previsões. Mas no final do dia, todos eles compartilham das mesmas definições de variabilidade e efeito destes eventos. O mundo é variável e dinâmico, e apesar dos esforços e da contingência de riscos previamente definida, o resultado
ou decisões podem não atender às expectativas. Mas temos também o efeito contrário, quando uma empresa se dispõe a assumir determinados riscos de forma organizada e com foco na potencialização dos efeitos positivos dessas incertezas. O risco de negócio ou corporativo geralmente é associado à operação e condução do negócio. Neste caso, as organizações estão sujeitas a enfrentar e lidar com os seguintes desafios: falhas na execução da estratégia de atualização ou manutenção de um produto ou serviço, ou mudança nos hábitos dos clientes, inviabilizando a comercialização de certos produtos e serviços, e até mesmo disrupção de mercado devido ao avanço de novas tecnologias e ideias inovadoras. Quais são os principais componentes de um risco? Primeiramente, o evento do risco, no qual deve ser identificada a causa raiz do risco e sua consequência, uma probabilidade associada e o impacto, e através de análises específicas podemos tomar algumas ações sobre a causa do risco e alterar a probabilidade do risco acontecer. Mas podemos também agir sobre o efeito para alterar e gerenciar o impacto do mesmo. Riscos estratégicos, riscos de projetos, riscos operacionais, todos devem ser considerados nessa grande equação de riscos-retorno esperado. Podemos concluir que grande parte do esforço corporativo é dividido entre processos e projetos. Os processos para manter a operação, a produção e o status quo, e projetos ou gerenciamento de projetos para o desenvolvimento de algo novo e inédito. Até a próxima aula.